finzinho do século XVIII, surge um movimento chamado Iluminismo, um ideal filosófico de liberdade política e econômica, liderado pelos burgueses, filósofos, e eles tinham um pensamento de que eles eram contra a Igreja Católica e contra a monarquia. Eles acreditavam nas leis da natureza e que se o rei estava ali não era um poder dado por Deus, e sim pelo povo. Então o povo também podia tirar o rei dali. E junto ao iluminismo veio a Revolução Industrial, que aconteceu de acordo com que o povo começou a passar fome em 1789, juntamente com os pensadores iluministas. E dentro da arte, eles acreditavam que a arte ela deveria propagar esse ideal. E aí surgiu o estilo neoclássico, o neoclassicismo. Por que neoclássico? Porque ele traz um novo clássico. Ele vai reviver novamente a arte greco-romana e o Renascimento. Então, novamente, a gente vai reviver todo aquele período de classicismo, ou seja, vai estar acontecendo a Revolução Industrial, o ideal iluminista e o neoclassicismo. Isso tudo no finalzinho do século XVIII, para a gente poder entrar no século XIX. Eu vou falar um pouquinho sobre o neoclassicismo para vocês. Com o ideal iluminista, o neoclássico vai valorizar a razão, novamente, valorizar o ser humano e vai trazer, então, artes voltadas e estudadas todas para o clássico grego-romano. E como inspiração a isso foi que, nesse período, também estavam sendo feitas escavações em Pompeia, que é onde eles tiveram acesso à história romana, a história greco-romana, e é onde encontraram também vários corpos acinzentados, cimentados, por conta do vulcão. E eles começaram escavações, começaram a ter acesso a essa cultura romana, essa cultura greco-romana. Então eles queriam também trazer essa cultura de volta, novamente, como já disse. Se a gente for reparar, essa cultura ela perdura por muito tempo, né? Até o século XVIII, desde a arte greco-romana. E também a gente vai ter o Império de Napoleão. Eles consideram uma clara reação ao Rococó, que era uma arte mais voltada para o prazer, mais simples, Então ele traz toda aquela frieza do clássico, toda aquela técnica, toda aquela perfeição, aquele ideal de beleza do clássico, voltado para a técnica perfeita, para o ideal belo do corpo humano, o ideal belo da composição, toda geometricamente bem formada, né? Toda uma composição que tem um equilíbrio na composição. E também a construção de muitos palácios, muitos templos enormes, como o Panteão em Paris e o Arco do Triunfo também em Paris, que é uma cópia que eles fizeram do Panteão original, né, da Grécia, e o Arco do Triunfo original também. E também o Portão de Brandeburgo, em Berlim, que é uma réplica exata da entrada da Acrópole de Atenas. Então ela deixa de ser uma arte decorativa, como foi no Rococó, para ser uma arte clássica, uma arte que tem utilidade novamente. Como eu falei, dentro da arquitetura nós vamos ter esses grandes templos, o Arco do Triunfo em Paris, tem o Panteão também em Paris, e essa cópia também da entrada da Acrópole de Atena em Brandeburgo. Essas são as arquiteturas, entre muitas outras. Ela deixa de ter aquela curvatura que trouxe o barroco, que trouxe o rococó, para de novo ter aquelas linhas retas, geométricas totalmente clássicas.
e muitas colunas, muitos arcos de sustentação novamente. E tudo utilizando materiais nobres, como granito, mármore, porque a gente viu no Rococó que eles usavam a madeira, né? Então eles voltam a usar os materiais nobres. Na escultura nós vamos ter o Canova, que era um escultor da família Bonaparte, ele era um escultor da família real, né? E ele esculpiu Bonaparte, bem parecido com uma escultura grega, bem ideal grego, aquele corpo que traz um ideal, né? Não é o corpo real da pessoa, então ele traz esse ideal grego para a escultura de Napoleão. E também tem a escultura da irmã do Napoleão, deitada sobre um sofá, assim, que chama pintada como se ela fosse uma deusa, uma representação de uma deusa. Mas é a irmã do Napoleão, mas representada como um ideal grego romano também. Nós já temos a Academia de Belas Artes, que regia também todas as artes, né? Dentro dos períodos, eles que escolhiam as artes na época, quem que seria melhor visto no século XIX já. E dentro da pintura nós vamos ter Jacques Louis David, que foi um revolucionário, ele participou da Revolução, e ele pintava as obras deles de acordo com o clássico, mas também querendo trazer uma história de patriotismo dentro das pinturas. Um exemplo é o Juramento dos Horácios, que é o pai mandando seus filhos para a guerra, para a Revolução, e o quadro ele é bem dividido. Tem os 3 irmãos na lateral, as mulheres chorando na outra lateral, e na parte central o seu pai recebendo as armas com o juramento. A arte ela tem meio que um efeito meio que panfletário, então ela traz informações políticas também, de patriotismo para o povo, para eles verem aquela obra e pensar, poxa, vou ir lá na Revolução, a Revolução é boa. E eles buscam historicamente os valores, a cultura, traz os valores morais de antigamente, trazendo toda a razão que o classicismo tem, todo o ideal de beleza e toda a razão. Essa foi a arte neoclássica e esses artistas que eu falei para vocês. Nesse vídeo, falando do século XIX, eu vou passar pelos estilos. Eu não vou dar tanto detalhe sobre o que aconteceu, porque é um vídeo que vai ficar um pouco longo, pois serão 4 estilos diferentes que nós iremos ver. Então a gente vai ver um pouco mais da arte, das imagens do artista e ver um pouco o que foi o período. Então eu não vou ficar muito tempo em um período. Nós vamos entrar no romantismo. O que foi o romantismo? Ele foi um período da arte que foi meio que em paralelo com o neoclassicismo. Mas o romantismo ele vem em reação ao que o neoclassicismo estava causando. Então o romantismo ele iniciou na França, logo após a derrota final de Napoleão. Então ele vai ter mais um efeito na música e na literatura. Então a arte ela vai se basear bastante na literatura, a pintura, a escultura vai se basear. E como ela surge como resposta do neoclássico, ela vai ter uma certa exaustão da racionalidade, porque eles vão pensar, poxa, o homem tão racional é capaz de provocar guerras, provocar revoluções. Talvez a razão não seja tão assim quanto eles pensam. Porque a revolução, ela veio de uma forma que mexeu muito com a vida das pessoas. Então, a revolução foi onde a Revolução Industrial ela teve um avanço muito grande. As pessoas tinham medo, assim como nós temos medo de coisas novas. O ser humano é assim, ele tem medo do que ele não conhece. E aquele medo clássico do ser humano, será que eu vou ser substituído por uma máquina, né? Porque vinham muitas inovações, então facilitou a vida doméstica das empregadas de famílias, facilitou muitas coisas em casa.
Então, em contrarresposta a isso tudo que estava acontecendo, a esse medo, o romantismo ele vai trazer toda aquela emoção, vai trazer sentimento para a obra e buscar muita imaginação das pessoas. Então ele vai pintar o que ele está vendo, mas ele vai pintar o que ele está vendo por dentro também, trazer da imaginação o que ele está vendo, a imaginação dele. Eu tô vendo aquela pessoa, mas eu tô vendo por dentro dela também, eu tô vendo o sentimento dela, eu tô vendo a sensação dela. Ele começa a pintar a angústia das pessoas, a dor da existência. E aí a sociedade começa a responder como se o artista ele fosse uma pessoa solitária, mas era somente o pensamento de um homem comum que estava vivendo em conflitos com ele mesmo. O medo, a dor da existência, o romantismo ele traz muito isso, muito essa filosofia. E aí também surgem aquelas lutas por justiça, pela liberdade. Então as lutas trabalhistas, do trabalho infantil, das mulheres. Ela começa a retratar o herói real. O que é esse herói real? Na pintura a gente vai ter o Delacroix, que vai trazer a pintura A Liberdade Guiando o Povo, que é um ideal ainda, né? É uma mulher, né? Representando a liberdade com a bandeira lá da França e tem toda uma dramaticidade. E nessa pintura ele tenta trazer que a revolução ela une as pessoas, tem um toque ainda do neoclássico nela, mas a gente vê também um pouco do romantismo, que é toda a dramaticidade dos corpos mortos, feridos da guerra. Temos também o Géricault com a Balsa da Medusa, que tem uma história totalmente realista, totalmente dramática. Quando foi encontrado, o que aconteceu? Esse povo começou a passar fome, começou a sentir sede e houve relatos, o Géricault ele ouve relatos dos sobreviventes, isso que tinha 150 pessoas nessa jangada. E dessas 150 pessoas, só 15 sobreviveram. Então, qual é o relato deles? Que houve ato de canibalismo para algumas pessoas sobreviverem. Então, eles começaram a comer outros seres humanos para poder sobreviver. Essa é a história da Balsa e da Medusa. Você percebe que não é um quadro para retratar um herói. Não tem nenhum herói. É um quadro para retratar a injustiça que aconteceu. O romantismo ele vai abraçar a subjetividade e o individualismo. E nós vamos ter como pais do romantismo, William Blake e o Goya, eles trazem o poder da imaginação. Então a imaginação vai muito além nesse período. Então eles pintam muito, muito da imaginação e um pouco do poder sombrio político. Eles trazem bastante esse tema político de uma forma dramática e de uma forma sombria. Chega a ser muito sombrio também. A crítica e é sombrio. William Blake, ele colocava nas suas obras como se fosse uma fuga, um escape para sair desse mundo mecânico que agora está existindo. Então ele usava muito da imaginação e trazia um mundo mítico que ele criava como um escape para ele sair, para ele dar um tempo do mundo mecânico que estava vivendo na época. E um exemplo dessa obra, desse mundo mítico que ele cria é a obra chamada Ancião dos Dias, que é uma obra que meio que dá origem, representa a origem do mundo, ou do mundo mítico que ele criou. Já o Goya, no começo, ele foi pintor da corte real. Ele foi pintor da corte real espanhola. Ele explorava o imaginário, a imaginação, e explorava também o comportamento humano e das guerras. O Goya, ele teve um processo de surdez, ele ficou totalmente surdo, e ele é conhecido como o pintor das pinturas negras.
os terrores escondidos mais íntimos e pessoais. Ela explora o terror que traz da psique humana. Então, é de Saturno devorando seu filho. A gente percebe o imaginário, claro que tem toda uma história política, porque o Saturno está devorando seu filho porque ele não queria perder o poder, porque ele descobre que seu filho estava traindo ele, entre muitas outras pinturas dele que expressam imaginário dentro da pintura A Louca, do Géricault. Nessa pintura ela traz um exagero de emoção, traz uma expressão muito grande. E eles, os pintores romantistas, eram guiados pela loucura humana. Então eles gostavam dessa parte louca do ser humano, da imaginação louca do ser humano. Era como se fosse um escape, uma forma de escape, criar mundos míticos, criar novas histórias míticas. E o Géricault, ele vai trazer também uma diferenciação das cores. Ele vai começar a sobrepor as cores complementares, que isso vai ser muito importante mais para frente. O que são as cores complementares? Nós temos o círculo cromático das cores, que são as cores primárias, que a gente tem azul, vermelho e amarelo, que são as cores primárias. As cores complementares são a cor oposta, a cor primária, da mistura de outras duas primárias. Então, por exemplo, vou explicar o vermelho. Eu tenho o azul, o amarelo e o vermelho. O azul e o amarelo, a mistura delas é o verde. E o vermelho, ele vai ficar em posição oposta dentro do círculo cromático. E isso vai se chamar cor complementar, porque ela é oposta à cor primária. Então, elas juntas dão um destaque maior. Só que tem um porém. Dentro das esculturas deles, eles vão colocar a imaginária animal. Vão colocar o instinto animal, a emoção do animal. Por quê? Eles acreditam que o animal, ele tem um instinto. E esse instinto, livre de razão, livre de emoção, ele faz as coisas porque ele sente fome, porque ele sente sede. Então ele faz no automático, não tem um porquê, não tem uma razão, não tem uma emoção em cima disso. Eles fazem por instinto e eles vão começar a ver isso, observar bastante isso, começar a fazer esculturas de animais. Eles não querem nada que tenha razão. E um exemplo de escultura desses animais é do Antoine Louis. Ele traz essas esculturas de animais, porque eles matam porque sente fome, não tem um porquê, não tem uma razão para isso. E vai ter um outro lado da escultura que ele vai trazer histórias. E um exemplo é a escultura de François Luthe, que fez no Arco do Triunfo, a Marselose. Tem todo um movimento, toda uma estrutura, tem todo meio que uma baguncinha que traz o romantismo dentro da obra. Tem toda uma força expressiva, uma força de movimento. E nós vamos ter também os retratos feitos em esculturas, que é o busto da pessoa. E dentro da arquitetura vai ser a mesma coisa, eles vão reviver. O romantismo é uma fase muito de reviver épocas antigas, tanto o neoclássico como o romantismo. Então, na arquitetura vão ter esculturas, arquiteturas, edifícios neogóticos, neo-oriental, neoclássico, até neobarroco. E todas essas forças da arte romantista, ela vem da literatura nesse período. Então, as histórias literárias, elas dão bastante ênfase dentro do período romantista, do período do romantismo. E assim a gente finaliza um pouco o romantismo e a gente vai ver outro período. Nesse período, é importante frisar que já existia a fotografia. Tirava uma foto precisa
dos lugares. Porém, ela demorava muito tempo para ser tirada essa foto. E quando ela tirava essa foto precisa, ela tinha muito realismo, ela tinha muitos detalhes do lugar, o que a pintura não tinha. E aí nós vamos ter o período do realismo. E os artistas começaram a entrar em conflito, deu um pontapé para um artista começar o estilo do realismo, que é retratar o real, o que está acontecendo na realidade. Ele vai trazer a realidade que as pessoas estão vivendo. E como a fotografia era algo novo, as primeiras fotos ainda não foram consideradas uma forma de arte. Então, o artista ele ainda tinha essa controvérsia. Nesse período, nós vamos ter um fato. Eles vão deixar o clássico, deixar a busca pelo antigo e começar a pensar no artista do seu tempo. O clássico, esquecer, criar novas coisas, criar novos estilos de arte, novas técnicas para pintar. Que a arte passa a ser uma forma de protesto. Começa a trazer lutas e injustiças que aconteciam. Lembra no romantismo que tinha uma crítica política? Agora eles vão começar a lutar pelos direitos. E a arte, ela vai ter essa essência de luta pelas injustiças, de luta pelos direitos, dentro do realismo. E vai retratar o que é real. E também esses artistas eles vão conviver com centros urbanos muito grandes. Porque antes a cidade ela era um pouco medieval, não tinha muitas construções. Agora eles vão se deparar com muitas construções, um centro urbano. O realismo também é uma reação, uma resposta ao romantismo. Porque a partir do século XIX, os estilos começam a se coexistir. Então, não vai ser mais um século de um estilo só, mas sim um século de vários estilos, porque a pintura, a arte, ela começou a ser mais individual, começou a ser mais individualista. Ela vai trazer uma imitação precisa dos fatos que estavam acontecendo, dos fatos do mundo moderno, o mundo novo, o mundo moderno. Tudo que é moderno é novo. Exemplo disso é a pintura do Jean-François Millet, As Espigadeiras, que são mulheres do campo, são pessoas do povo e que trabalham duro no campo. Elas eram consideradas mendigas do campo. Porque o que elas faziam? Elas pegavam as espigas que sobravam da colheita. Ele pintou também o Ângelus. O que é esse quadro? E duas pessoas, trabalhando, provavelmente estavam trabalhando no campo, 6 horas da tarde, e as pessoas que estavam ali, as duas pessoas estavam com o chapéu tirado, abaixado a cabeça, porque 6 horas é considerado o horário do Ângelus na Igreja Católica, que é o horário da anunciação, de anunciação a Maria. Então era um horário em que a igreja batia o sino e todos paravam um momento para rezar o Ângelus. Então uma retratação real, do povo real, do que o povo fazia. Nós vamos ter também o Courbet, que ele traz a pintura Os Catadores de Pedra. Ele foca ali nas pessoas que estão catando pedra, e um deles é o jovem e o outro é um senhor de idade, que eles estão catando pedras. Agora eles vão dar um detalhamento muito grande em toda a pintura, então no senhor, no jovem e nas pedras também vai ter um detalhamento muito grande. Então ele vai dar um toque especial em tudo naquela. Ele nos força a ver a realidade das pessoas, a ver a miséria em que viviam essas pessoas. Eu falei, da exposição de Belas Artes. Nesse período, a Academia de Belas Artes vai ter um salão especial para expor várias obras de artistas já consagrados, e os artistas novos vão lutar para entrar dentro desse salão,
que era um salão renomado, então para você ficar conhecido como artista, uma obra sua tinha que estar lá. E dentro desse salão tinha um júri para escolher as obras que seriam aceitas e as obras que serão tiradas, excluídas da exposição. E esse júri, muito academicista que trazia muito do clássico, da técnica perfeita, da academia, então eles acabavam excluindo essas obras que retratavam o realismo, o romantismo. Eles não gostavam, a burguesia não gostava, porque a arte era para os ricos, né? Então, a arte tinha que agradar a eles, agradar o olhar deles. Dentro do realismo, nós temos o Courbet. O Courbet, ele tinha uma medalha de ouro por uma obra que ele tinha feito e ganhou a medalha de ouro, então ele tinha acesso sem precisar ser aceito ou não a essa academia. Então ele expunha suas obras dentro da academia sem precisar de aceitação. O Courbet, ele fez uma pintura do dia a dia dele, uma lembrança dele, chamada O Funeral, chamada Um Enterro em Ornans, que foi o enterro de um tio-avô dele. E a pintura, dentro do realismo, ela tinha proporções pequenas, porque retratavam temas pequenos para a sociedade. Aí, o que Courbet fez? Ele fez essa pintura desse funeral gigantesca, enorme. E o povo ficou horrorizado. Ele expôs essa pintura no Salão, né, de Belas Artes, que uma pintura grande tinha que ser de grandes feitos, um histórico, tinha que ser histórica as pinturas grandes. E aí a França decidiu fazer uma exposição universal na França, juntamente com a Academia de Belas Artes, com uma exposição da Academia de Belas Artes, e aí assim atrairia o público tanto para a Academia de Belas Artes quanto para a Exposição Universal. E o Courbet, ele foi convidado a expor nessa exposição. Ele levou 14 quadros deles e 3 foram rejeitados: a do funeral e mais 2 pinturas. Juntamente com a exposição, ele abriu um pavilhão do realismo. O que é esse pavilhão do realismo? Foi um espaço em que ele expôs todas as suas obras. Achou um absurdo aquele pavilhão do realismo, das obras de arte do Courbet. E uma das exposições era o Estúdio do Artista, uma das principais. Napoleão III assumiu o poder e ele queria transformar a cidade de Paris. E assim como na arte realista, a pintura realista, a arquitetura ela vai começar a ter um desapego do ornamento, que esconde o material que foi feito aquela arquitetura. E eles começam a usar o ferro fundido. E começa a arquitetura do ferro fundido, a era do ferro. Como eles eram realistas, eles começam a deixar a estrutura do ferro daquele lugar aparente, sem ornamento nenhum para enfeitar, para embelezar. Apenas a estrutura real do material real que estava sendo usado. E uma das arquiteturas mais importantes desse período foi o Palácio de Cristal. O Palácio de Cristal, ele foi meio que inspirado nessas estufas. Ele é todo estruturado de ferro fundido e vidro. E como ele era de ferro fundido, ele não era construído ali no lugar. Pego as peças e vou construindo. Não, ele era pré-montado. E por ser pré-montado, depois ele foi desmontado, montado em outro lugar. E teve uma época que ele pegou fogo, então destruiu tudo. Mas foi uma estrutura que logo depois começou a se espalhar para todos os países.
além de ser fácil a construção, que era o ferro fundido, que era todo pré-montado. Era muito fácil a construção. Então eles começaram a fabricar e levar para todas as partes dos países. Nós temos também como exemplo o edifício de Haupt, que teve o primeiro elevador bem sucedido da época. Lá para o finalzinho do século XIX, nós vamos ver o início da arte moderna. Nós já estávamos num período de mundo moderno, né? Mas a arte ainda ela tinha muitos toques do mundo antigo. E agora a gente vai ter a arte moderna, a arte do nosso próprio tempo. E nós vamos ver o impressionismo. Os artistas se deparam com a fotografia, que a fotografia começou a tirar todos os tipos de arte que possibilitaria o artista fazer, e um clique começou a capturar um instante. E então passou a ser mais rápida a captura das imagens da fotografia. E a pintura começou a ficar sem temas possíveis para ser pintados. Então a fotografia já tirava foto da paisagem, fotos realistas, fotos que continham vários detalhes, retratos de pessoas. Então a foto e o artista ele começou a entrar em conflito. O que eu vou fazer agora? Que tipo de arte, que tipo de pintura eu vou fazer? Se a fotografia já está fazendo essa parte. Então essa fotografia foi uma puxada de tapete dos artistas. Porém, os artistas muito inteligentes que eram na época, eles tiraram uma lição disso. Então, eles começaram a perceber que a fotografia tiravam um instante. Então eles começaram a observar muito a natureza, os espaços. Então a fotografia trouxe para eles a noção de instante, o quanto é importante um instante. E também eles começam a perceber que a câmera ela tem um foco como se fosse a nossa visão. Ela reflete a nossa ideia de visão, como a gente observa. O foco, no caso, tem o plano central, as pessoas que estão aqui no primeiro plano, e lá no terceiro plano, no segundo plano, ela desfoca. Elas ficam todas borradas. E isso também vai ser importante no impressionismo. E nós já podemos ver isso no Edouard Monet. Porque nós vamos ter o Monet também. Então, nós temos o Edouard Manet e o Claude Monet. A fotografia, eles tinham como base paisagens estáticas. Então, sempre, quando fosse um retrato, a pessoa tinha que fazer uma pose. Fosse pintar um quadro, teria que ter uma pose. As pessoas teriam que ficar paradas para ser pintada. E a fotografia, a mesma coisa. Mas aí eles começaram a perceber que dava para capturar o instante com o movimento. Então a fotografia ela dá um impulsionamento, um novo rumo E em 1874 surge um grupo de jovens em Paris que eles começam a se revoltar com as técnicas da Academia de Belas Artes. Então eles deixam para lá toda a perfeição, toda a técnica e começam a fazer exposições clandestinas, porque eles estavam cansados de ser recusados pela academia. E como toda arte que não fosse aceita pela academia, eles não foram bem recebidos. As pessoas que foram às exposições não gostaram das exposições. Havia uma crítica muito grande, não é assim. Como? Que horrível! Um crítico das artes viu uma pintura de Monet. Essa pintura, assim, ele era bem resguardado, ele não gostava muito de ir a essas exposições, porque ele queria ainda ser aceito pela academia. Mas aí um crítico viu uma dessas pinturas e criticou. Isso não é uma pintura, isso é um borrão.
não foi terminada. E a pintura chama Impressão do Pôr do Sol. Impressão. E o crítico falou, isso é só uma impressão. Isso é um borrão, não foi terminado. Porque não era o que eles estavam acostumados a ver, toda aquela técnica da academia, toda aquela perfeição da linha, do esfumato. Não tinha mais isso no impressionismo, nos artistas impressionistas. E os artistas em si não ligaram, porque a própria pintura chamava Impressão do Pôr do Sol. Então o que ele pintou ali foi uma impressão que ele teve, uma visão de impressão que ele teve do pôr do sol. Nós vamos ter também uma mudança nas tintas do impressionismo, do período do impressionismo, que é no finalzinho do século XIX. Antes dessa mudança, eles carregavam a tinta em bexigas de tripa de porco. Então eles faziam a tinta, colocavam lá e levavam para usar. E quando fosse usar, tinha que fazer um buraquinho, colocava ali o tanto que ele ia usar e depois tinha que arrumar. Vão começar a usar, porque antes eles fabricavam suas tintas de pigmentos naturais, então não se tinha um tanto de cor para usar. E nesse período também eles começam a usar tintas com pigmentos artificiais, um leque maior de novas cores. As tintas passam a ser colocadas nos tubos de metais, que dá mais facilidade para o artista poder pintar também. Era o uso das cores. Entender primeiro. O impressionista, o artista impressionista, ele capturava aquela cena, aquela paisagem, aquele objeto, de acordo com a luz do sol. Então, uma desobediência é que eles pintavam ao ar livre. Eles pintavam ao ar livre, por quê? Para capturar a luz que daria naquele lugar, a luz do sol, a luz natural. Então, as pinceladas, o desenho, ele não tinha uma cor fixa. O que eles faziam, por exemplo, para eu usar o verde, naquela época, eu tinha que, na mistura, eu uso o azul e o amarelo. Eles davam leves pinceladas de azul e amarelo na pintura e assim, a gente olhando no olhar humano, a gente veria o verde transpostos nessas pinceladas meio que misturadas, mas a gente consegue. Então eles observavam a natureza e o que acontecia quando a luz passava por ela. Um exemplo disso é o Salgueiro de Manet. A gente pode observar que de um lado tem sombra e do outro tem luz. E de acordo com isso, a cor das folhas do salgueiro muda. Mas a academia ela estava acostumada com as cores fixas, então a madeira é marrom, a roupa tinha a cor própria, o céu é azul, a terra, a grama é verde, então eles estavam. Então aí já foi duas regras, ao ar livre e a cor fixa. Mas para os impressionistas que passavam o tempo observando a luz natural que os objetos tinham e como ela refletia nos objetos, que a sombra tinha cor. Então, a sombra, eles começam a representar a sombra com cor, o que não era de costume da academia. Então, dependendo da luz que ali refletia, a sombra tinha cor. E isso tudo, na época, foi uma revolução da arte. E como eles faziam pinturas de instante e de acordo com que a luz batia, refletia no que eles estavam pintando, tinham que ser pinceladas rápidas. Então, se a gente olhar para os quadros impressionistas, a gente pode observar as pinceladas, dá para ver as pinceladas. E não tinha toda uma linha do desenho formando uma linha sinuosa, não. A gente só tem como se fosse um esboço daquele desenho e acaba não tendo tanta profundidade.
Então, um vestido, por exemplo, que era representado na obra, tem todo sua malemolência, todos os seus detalhes do tecido. No impressionismo não vai ter isso. Esse povo não sabe desenhar? O que está acontecendo? Será que eles não têm técnica? Mas não, era só o modo de pintar, o modo de que eles estavam vendo um instante. E aí nós vemos também a pintura de Monet, que é o Barco Atelier de Monet, porque ele gostava muito de pintar as margens do rio Sena. Monet tem uma outra pintura que ele pintou da catedral, a Catedral de Rouen. Ele pintou essa catedral 30 vezes de 30 formas diferentes. Ele alugou um espacinho que ficava ali na frente da catedral e aí ele observava a luz que batia na catedral e ele pintou todas as luzes diferentes que batia na catedral. Então, quando a luz bate, ela muda a forma, muda a textura, muda a cor. Então, o impressionismo vai ser o estilo da luz. Muito estudo da luz, a luz natural que bate nas coisas. E Manet, que era muito amigo do Monet, Edouard Manet e Claude Monet. Ele pintou a família de Monet. O Manet pintou a família de Monet no jardim. E nessa pintura a gente tem um exemplo de volume do vestido, por exemplo. E no impressionismo não vai ter isso. Vai ter ali a representação do vestido, a impressão que eu tô tendo olhando para o vestido nesse instante de acordo com essa luz. E é isso o impressionismo. Tem também a Tourada de Manet, que ele pintou o tema central, como se fosse uma fotografia, e todo o povo da arquibancada como sem foco, como pequenos borrõezinhos, pessoinhas, balõezinhos, cabecinhas de pessoas gritando, fazendo todo um estrondo por conta da tourada. Nós temos também Renoir, que ele gostava de não só capturar um instante, mas ele gostava de capturar a interação das pessoas também. Então ele é um pintor impressionista que gosta muito das pessoas, que gosta de pintar a interação entre as pessoas. Ele gosta de pintar um instante, um olhar. Então nos desenhos impressionistas ele não vai ter linha, porque na natureza não se tem linhas. A gente faz linhas nos desenhos para ter uma noção de começo e fim daquele objeto, do corpo, senão ficaria muito... Mas eles conseguem retratar isso sem a linha, somente com a textura. Ainda do Renoir, se a gente reparar a interação das pessoas, ele coloca na impressão, na pintura, até os pontinhos de luz, porque eles estavam no jardim, onde a luz refletia nas árvores e as árvores refletiam pontinhos, buraquinhos de luz nas pessoas. Ele pinta até esses detalhezinhos dentro da pintura dele. Temos também o Edgar Degas, que ele gostava muito de pintar bailarinas. Ele era um pintor considerado o pintor das bailarinas. E ele passou a pintar elas em momentos instantâneos. Ela bocejando, ela fazendo um alongamento, não tinha uma pose. E aí, com o estilo impressionista, com o impressionismo, se abre caminhos para a arte moderna, uma arte sem volta, que a gente vai ver no próximo vídeo. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou, não tem problema, só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo você. O mundo da arte é algo muito curioso e que precisa ser explorado. E para o nosso próximo vídeo, vamos explorar o século XX, a arte sem volta. Olá, galera! Meu nome é Jaine Thaís Fogaça, eu sou professora de Educação Artística e especialista em Psicologia da Educação. Sou criadora deste projeto Explorando o Mundo da Arte
E gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui comigo. E gostaria também de pedir para que vocês curtam o nosso vídeo e compartilhem com seus amigos, que é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau!